Aleluia. Querida irmã Virgínia, venha para cá. Mensageira do Senhor. Estará falando algo do Senhor. Deus abençoe os irmãos. Glória a Jesus. Estenda as mãos para cá. Obrigado, Jesus, pela vida da tua serva. Obrigado porque o Senhor tem cuidado dela. Tem ministrado sobre o coração da tua filha a tua palavra. Falado primeiro a ela para que com sabedoria trouxesse aos nossos corações. Nós somos os teus filhos e queremos ouvir a tua voz. Conforme cantamos, quando oramos, nós nos aproximamos de ti e o Senhor se inclina. O Senhor não se inclina para qualquer coisa, não se inclina para reis, autoridades, mas o Senhor se inclina para ouvir a oração do teu povo. Então, meu Pai, eu tenho certeza que a tua filha orou a ti, e assim como o Senhor se inclinou para ela, inclina-se também para a tua igreja, para que a tua igreja incline-se diante do Senhor. Receba a tua palavra e os corações sejam sarados, curados para a glória de Cristo Jesus. A ti oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós oramos, nós louvamos, nós adoramos, mas nós vamos continuar orando. Eu queria que você agora, no seu lugar, se ajoelhasse. Nós cantamos aqui que nós vamos orar, vamos orar, vamos orar e vamos orar. E nós vamos orar nesse momento. Então, se você tem condições, se você pode, se ajoelha no seu lugar agora. Nós estamos terminando um ano. Como já foi dito aqui, hoje é o último domingo do ano de 2025. Eu queria que você apresentasse o seu ano de 2025 ao Senhor agora. Que o Espírito Santo agora traga a sua memória. Faça uma retrospectiva de tudo que você passou durante o ano de 2025. Muitos de nós tivemos muitas conquistas, muitas alegrias, muitas vitórias. Recebemos promoções, um filho que nasceu, um neto que veio ao mundo, um casamento que se realizou, a casa nova que você conquistou, a cura que você recebeu do Pai. Quantas coisas. Aquele choro engasgado que estava na garganta e que de repente explodiu em riso, em alegria, porque Ele te ouviu e Ele te socorreu. Quantas coisas nós temos para agradecer nessa noite, pelo ano de 2025. Mas também, quantas lutas, quantas dores, quantas perdas, quantos sofrimentos. O ano é feito disso, a nossa vida é feita desses acontecimentos. Um dia, a alegria, a festa, e no outro, a pranto e a dor. Essa é a nossa vida. Essa é a vida do homem. Mas há uma diferença, igreja, entre você, entre nós que servimos ao Senhor, e o mundo que não conhece o Deus que nós conhecemos. Porque mesmo quando há o sofrimento, a dor, a angústia, nós temos uma certeza. O sol brilhará de noite
O sol brilhará novamente. Ele enxugará as nossas lágrimas. Nós temos um colo onde podemos nos achegar, abraçar, receber o consolo, receber a ajuda, receber a força, receber o renovo. E nós estamos terminando esse ano de joelhos na presença do Pai. Alguns com gratidão, outros em lamento, mas todos com uma certeza: Ele vive. E com certeza, Ele está conosco. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Ele é o nosso Deus. Que nós possamos lançar sobre Ele agora toda a tristeza do ano de 2025. Toda a dor. Lance agora no altar de Cristo. E receba dele força, graça, para se levantar em 2026 em vitória. Para se levantar em 2026 dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, o meu Deus, Ele vive. Eu creio num Deus que cuida de mim. Então não vamos temer, mas vamos nos preparar para viver um 2026 na presença dEle. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, 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 porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar. Glória, 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 glória seja dada ao Senhor. Vocês vão ter que se acostumar comigo, porque eu sou chorona. É muito bom chorar na presença de Deus. É muito bom ter a convicção de que Ele está aqui. Amém? Bom, a palavra que Deus colocou no meu coração. Talvez você vai dizer para mim: Virgínia, mas eu não preciso dessa palavra. Glória a Deus que você não precise dela. Mas, de alguma forma, ela vai ser útil na sua vida. Mesmo que você esteja vivendo a plenitude da paz, da alegria e da esperança na sua vida, ela vai servir para você também. Nós estamos findando o ano, e geralmente é o momento em que nós paramos e nós vamos fazer um balanço das coisas que aconteceram. E nem sempre o saldo é aquilo que nós esperávamos. Nem sempre o saldo é aquilo que nós programamos. Às vezes, o saldo fica tão negativo que não queremos nem lembrar mais desse ano. Às vezes, o ano foi tão difícil, foi um ano tão pesado, que nós queremos esquecer. Nós queremos que ele passe logo, que ele acabe logo, morra,
vai embora. Não vai deixar saudades. Às vezes é o casamento que se desfez. Uma enfermidade diagnosticada. A morte de uma pessoa amada. A demissão inesperada. O fracasso nas provas. O companheiro que não veio. A oração não respondida. Tantas coisas acontecem durante um ano pelas quais não temos controle. E alguns de nós terminam o ano desejando que ele não tivesse existido. A paz e a esperança que deveriam nos encher para o próximo ano se esvai. Parece que tudo vai continuar preto e branco. Outros já pensam que é somente mais um ano. Nada de novo. Vai ser a mesma coisa. Jeremias 8:20 tem um lamento que muitos podem estar vivendo nesse momento. Ele diz o seguinte: passou o tempo da colheita, findou o verão e nós não fomos salvos. Muitos estão terminando o ano frustrados e sem esperança, porque o dia mau chegou à sua porta. Eu já vivi um ano assim. Eu vivi um ano de enfermidades, perdas, traições, frustrações, onde tudo que eu queria era sumir e não deixar rastro, desaparecer. Tudo ficou sem cor, a alegria se foi, a esperança já não existia, os sonhos se esvaíram. Era como se não existisse o amanhã, só a dor e a vergonha. Eu passei um ano assim. O dia mau chegou para mim no ano de 2021. Não foi fácil. Luto da minha sogra. 9 dias no hospital, com 75% do pulmão comprometido pela Covid. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Perda de ministério, perda de igreja, de comunhão. Tudo aconteceu naquele ano. Parece que um vulcão se abriu e eu fui jogada dentro dele. Eu e a minha família. Não foi fácil aquele ano. Foi um ano que a gente não queria que ele tivesse existido. A gente queria ter riscado esse ano da nossa vida. Mas ele existiu. E hoje nós estamos aqui para falar para vocês que há esperança. Que há esperança. O dia mau, ele passa, ele não fica. Ele não permanece. Ele não permanece. Há esperança. Jó 14, 7, 9, ele diz: há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar. E não cessarão os seus frutos. Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta nova. Há esperança. Não importa quanto tempo você está nas cinzas. Não importa quanto tempo você está como um tronco morto, cortado na terra. Vai chegar as águas do Senhor. Elas vão chegar sobre a sua vida. Elas vão chegar sobre a sua vida. E quando ao cheiro na nossa história, Jesus de Nazaré. Somente Ele. Quando Ele disser acabou, aí pode espernear, pode gritar, pode fazer o que você quiser, pode procurar quem você quiser. Não vai adiantar. Acabou. O ponto final de Jesus é fim. Mas enquanto Ele não coloca o ponto final, a esperança, a vida. E mesmo
No meio das cinzas, a gente se levanta. O Senhor nos refaz, nos reconstrói. O Senhor preparou para nós um caminho. Quando nós passamos por tudo isso, dentro da nossa casa, havia um sentimento de luto, um sentimento de morte, e ao mesmo tempo um sentimento de revolta. Sabe aquele momento que você não sabe como você vai sair daquele lugar? Você não entende. Você fala, como é que eu vou sair disso aqui? Você olha e você não vê uma luz. Você não vê uma janela. Para completar, a minha irmã foi diagnosticada com câncer. Tudo aconteceu. Não havia, a gente olhava e não havia esperança. Passei 1 ano dentro da minha casa, praticamente trancada, fechada. Não queria ver ninguém. Eu fazia o necessário, o básico. Eu não queria ver ninguém, eu não queria conversar com ninguém, eu não queria ir para lugar nenhum. Para mim, tinha acabado ali. Mas há um Deus que olha por você, há um Deus que olha por nós, e que nesses momentos, Ele te lembra, eu sou o teu Deus, eu não te deixo, eu não te abandono, você é meu, você é minha. O momento da luta, o momento da prova, o momento da dor, é necessário na nossa vida. É necessário. O Senhor corrige a quantos Ele ama. Ele nos corrige. E muitas vezes a prova, a luta vem por correção. Às vezes vem para que o nome dEle seja glorificado. Tem vários motivos porque nós passamos pelas provas e pelas lutas. E às vezes você só vai saber disso muito tempo depois. Deus não te dá respostas imediatas. Ele te conduz, mas Ele não te dá respostas imediatas. Mas Ele prepara um caminho. Ele prepara um caminho. Tudo que nós precisamos para sair desse lugar, desse momento, é voltarmos, é nos posicionarmos novamente. É nos colocar no lugar da onde nós saímos. Nos colocar no lugar, como foi cantado aqui, no lugar da oração, no lugar da busca, no lugar da intimidade com o nosso Senhor. E para isso, nós precisamos saber o que Ele quer de nós. Não o que eu acho que Ele quer. Não o que fulano acha que Deus tem para mim. Às vezes a gente se engana. A gente ouve algumas palavras e aquelas palavras entram na nossa mente, no nosso coração, como sendo uma verdade de Deus. Isso se chama espírito de engano. E essa palavra não cumpre. E a gente se frustra. A gente se decepciona. E aí tem um caminho preparado pelo Senhor. Um caminho para saber realmente qual é a sua vontade. O que Ele tem para você. No meio de tanta luta, de tanta dor que nós passamos, o que Ele tem para nós? Qual é esse caminho? E esse caminho está na sua palavra. O primeiro texto está em Miqueias 6:8. Ele diz o seguinte: eu te declaro ao homem o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Ele declara ao homem o que Ele quer de você.
Como Ele quer que você o sirva? Ele quer que você pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com Ele. Se assim nós fizermos, esse caminho vai produzir frutos. Frutos para o reino. Frutos para nós. O primeiro fruto da justiça, o primeiro fruto deles é a justiça. Está em Provérbios 21, que diz: o que segue a justiça e a bondade, achará a vida, a justiça e a honra. O segundo fruto da misericórdia está em Lamentações 3:22, a parte A, que diz: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. O fruto da humildade, ele está em Provérbios 22:4, que diz: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Então, se nos entregarmos ao Senhor aquilo que Ele está nos pedindo, nós vamos produzir frutos e vamos receber frutos de vida, de honra, livramentos e riquezas. Mas há uma condição. Há uma condição. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Muitas vezes, nós queremos a riqueza, nós queremos que a justiça seja feita em nosso favor, nós queremos a honra, nós queremos os livramentos, mas não estamos caminhando, praticando aquilo que o Senhor exige de nós, aquilo que Ele pede de nós. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Ele. Além disso, a sua vontade também é que o agradecemos e que o agrademos e que o confiemos nele. Salmo 37, 4, 5 diz o seguinte: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Agradar ao Senhor garante que os nossos pedidos, as nossas orações sejam atendidas. E às vezes, até os mimos de Deus. Porque Deus também nos dá os mimos. Ele nos dá aquele presente que a gente nem esperava. A gente nem estava contando com aquilo. E Deus nos dá. Confiar nos garante que a vitória é certa. Confiar, crer. Crer que Ele vai cumprir o que Ele falou. Confiança, fé. Isso garante que a vitória é certa. Então, se nós temos certeza que as nossas orações serão atendidas, se nós temos certeza da nossa vitória, portanto, nós podemos ter esperança. Nós podemos esperar uma manhã melhor. Nós podemos olhar para 2026 e falar assim: vai ser uma bênção. Vou ter vitórias. Vou receber do Senhor bênçãos sem medidas. As minhas orações vão ser atendidas. Eu vou vencer as batalhas. Nós podemos. A palavra nos garante, se andarmos como o Senhor exige. Sua vontade também é que o adoremos. Salmo 95, 6. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Foi o que nós fizemos. Nós adoramos, nós louvamos, nós nos prostramos e nós nos ajoelhamos diante dele. É um exercício que precisamos aprender diariamente. Adorá-lo. Fomos criados para adorar para o louvor e adoração do seu nome. Salmo 33, 1 diz: aos retos fica bem louvá-lo. O Salmo 156 diz: todo ser que respire, louve ao Senhor. Então louve, adore. Está passando por luta, está passando por prova, adore.
Adore o Senhor. Coloque diante, lá na sua casa, no seu carro, louvores. Se não, peça para Ele te dar um louvor novo, Ele te dá. Ele lembra, Ele traz na sua mente um louvor. Você passa o dia todo com aquele louvor na mente, no coração. O louvor é uma arma poderosa de guerra. Poderosa. Certa feita, eu tenho um sobrinho que ele tem um quadro bipolar. E ele desapareceu por vários dias. Sumiu de casa, desapareceu. E todo mundo desesperado. A mãe dele em prantos, ligava o tempo todo. E eu falei assim, eu vou entrar para o quarto e eu vou orar. Eu fiquei 12 horas no meu quarto. Mas eu não orei. Eu só adorei o Senhor. Eu só adorei o Senhor. Quando eu saí de lá, ele tinha sido encontrado. Nós precisamos colocar em prática as armas que o Senhor nos deu. A adoração é uma delas. Nos momentos de batalha, de luta, adore o Senhor, louve o Senhor. Vá para o seu quarto, feche a porta. Se você não tem condições de colocar um louvor, adore-o pela palavra. Esse ano eu fiz um propósito com Deus de 21 dias de adoração. Eu separei 21 salmos de adoração e louvor. E meditava neles, lia, declarava esses salmos 3 vezes no dia. Foi algo poderoso na minha vida. O Senhor nos dá estratégias. Nos mostra como nós podemos vencer. A sua vontade também é que sejamos santos. 1 Tessalonicenses 4, 3, a parte A, diz o seguinte: a vontade de Deus é esta, a vossa santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Santificação é uma coisa muito séria e que muitos de nós nem sabem que existe. Que muitos de nós levam a sua vida como bem entende, como bem quer. E o Senhor exige de nós a santificação. Deus não nos criou para impureza. Todos nós estamos sujeitos ao pecado, mas não podemos nos deixar ser dominados por ele. A santidade nos protege das investidas do mundo, de Satanás e da nossa própria carne. Santidade é um manto de proteção sobre nós. É um manto de proteção. Quando nós andamos em santidade diante do Senhor, o inimigo não tem o poder de nos tocar. Quando nós abrimos guarda da santidade, ele toca. Então muitos estão passando por tantas lutas, por tantas provas, por tantos problemas, por tantas dores e sofrimentos. Talvez seja por falta de santidade. Talvez porque você está levando a sua vida do jeito que você quer. A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. E isso, gente, não é para quem está lá fora, isso é para quem está aqui dentro. É para nós. É para nós. E aí nós vamos receber os ataques de Satanás e vamos chegar diante de Deus em desespero. Mas e aí? Por quê? E Deus vai falar, como está a sua vida? Como você está? Somos separados do mundo, então nós não podemos andar como o mundo anda. A gente não pode se igualar ao mundo. A palavra santos significa separados. Eu não posso me misturar com o mundo. Deus te chamou e Deus me chamou para fazer diferença no mundo, mas não nos misturar com Ele. A gente acha que tudo hoje é normal.
tudo pode. Mas a gente esquece que um dia todos nós vamos prestar contas dos nossos atos diante de Deus e até mesmo dos nossos pensamentos, de toda palavra torpe que saiu da nossa boca, nós vamos prestar contas diante de Deus. Santidade. 1 Coríntios 6,12, Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não deixarei me dominar por nenhuma delas. Tudo é lícito ao homem, mas nem tudo convém. Tem uma palavra que a gente brincou muito com ela um certo tempo. O missionário chegou numa pregação, ele usou esse termo e falou assim: olha, todos podem, menos você. Todos podem fazer o que quiser, gente. Menos você, você é separado. Você tem o selo do Espírito. Você não pode fazer o que você quer. Você não pode fazer o que você deseja. Lembra da palavra que Deus disse lá para Caim? O desejo está batendo na tua porta, mas cabe a você dominá-lo. Quando a gente tem criança, as crianças estão novas lá em casa, né, a gente dizia: mãe, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo. Calma, filho. Desejo vem e passa. É assim. Às vezes a gente quer, a gente deseja, mas eu não posso. Então eu preciso buscar de Deus, ouvir de Deus. Você vai ouvir: espera aí, meu filho, o caminho não é esse. Isso aí não, isso não é lícito para você. Gente, pode ser lícito para todo mundo. Pode ser lícito para os pastores que estão aqui em cima. Eu já fiz muito essa pergunta. Por que fulano pode e eu não posso? Está lá, pai. Está lá em cima. E por que eu não posso? Porque você é exclusivo para Deus. O que Deus tem com você é só com você. Não vai ter com mais ninguém. É só com você. É exclusividade. E isso a gente vai descobrindo no nosso relacionamento com Ele. Aí Ele vai nos santificando, nos conduzindo à santificação. A sua vontade também é que o busquemos. Mateus 6,33, a parte A diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Priorizar a Deus o seu reino deve ser nosso alvo. Ele é a razão de estarmos de pé. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Isso inclui eu e você. Portanto, nós precisamos viver para a sua glória. Porque foi Ele que nos fez e foi Ele que nos criou. Devemos amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus está exigindo de nós para começarmos um novo ano. Para termos uma vida de paz e esperança. Para andar em vitória. Para receber dele o que ele tem para nós e não aquilo que nós queremos. Essa é a receita. É isso que ele está pedindo, que ele está exigindo de nós no final de 2025, início de 2026. Você pode estar pensando: eu não consigo. É muito pesado isso para mim. Como é que eu vou viver isso? Charles Spurgeon, ele escreveu o seguinte: diga-me onde você perdeu a companhia de Cristo e eu lhe direi o lugar mais provável de encontrá-lo. Você perdeu Cristo no quarto, orando menos? Então, é onde deves procurar e se reencontrar com Ele. Você o perdeu ao pecar? Então, se afaste do pecado e busque o Espírito Santo para dominar o membro no qual a luxúria habita. Você o perdeu negligenciando as Escrituras? Encontrará Cristo nas Escrituras. Procure por Cristo onde você o perdeu, porque Ele não foi embora. Ele não foi embora.
Quando nós estamos na luta, na dor, no sofrimento, na prova, a gente procura e a gente não acha. Nós o perdemos de vista. E ele diz, ele não se foi, ele está aí. Volte a procurá-lo, que você vai encontrar. Você vai encontrar. Então você pode estar dizendo, peraí, Virgínia, eu estou desviado? Eu perdi o Senhor? Eu lamento informar, mas infelizmente há mais desviados dentro da igreja do que fora dela. Muitos de nós que estamos aqui, vai chegar diante do Senhor naquele dia, e o Senhor vai dizer, afastai-vos, porque eu não te conheço. Lutas, provações, tribulações, todos nós passamos. Mas quando essas coisas nos tiram a esperança, nos tiram a paz, é porque deixamos Jesus pelo lado de fora. Passamos a servi-lo no automático, através das nossas experiências e conhecimento, não mais pelo Espírito Santo. Prescruta a sua alma, pede para o Espírito Santo fazer uma devassa na sua alma, no seu espírito. Pergunte para ele, por que você está passando tudo isso? Por que está acontecendo tudo isso? Por que eu cheguei aonde eu cheguei? Nós somos fracos, pecadores. Há uma luta dentro de nós. Obedecer a Deus, andar em santidade, adorá-lo, buscá-lo. É difícil. Fazer a vontade do Pai se torna impossível ao homem. Mas, Mateus 19, 26, a parte B diz, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então, aquilo que você acha que você não consegue, pede para o Espírito Santo. Ele faz no seu lugar. Aquilo que você acha que você não vai dar conta, clama a Ele. Ele vai te dar a estratégia de como você resolver, de como você fazer. Muitas vezes o que está faltando em nós é a comunhão com o Espírito Santo, é o relacionamento com o Senhor. E quando nós perdemos isso, a esperança se vai e a paz também se vai. Mas há esperança e paz para nós. Lamentações 3:21 diz o seguinte: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Traz a memória. Busca. Pede o Espírito Santo para te ajudar. Trazer à memória aquilo que te dá esperança. Aquilo que pode gerar vida. Pode gerar alegria. Filipenses 4:7 diz, e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa alma em Cristo Jesus. Mas para isso precisamos caminhar com Ele. O que Ele está pedindo de nós hoje. Vamos começar um 2025, um 2026 juntos? Não importa o jeito, da maneira como você está. Na alegria ou na dor. O Senhor te convida. Vamos começar um 2026 juntos. Vamos caminhar. Hoje Ele nos convida a voltarmos à simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples. Ele nos comprou com seu sangue, através dele. Nós somos dele. E somente nele nós vamos ter paz e esperança. Como Paulo diz, nos esquecendo das coisas que para trás ficaram, prossigamos para o alvo. Não apenas para mais um ano que se aproxima, mas para vivermos na pátria celestial, onde Cristo nos aguarda e onde toda a eternidade será composta de próspero ano novo. É isso que Deus deseja para nós. Deus não quer que nós vivamos somente mais um ano novo, mais um próspero ano novo. Não.
Ele quer mais. Ele quer te dar uma eternidade em novidade de vida com Ele. É o convite dele. Não somente por mais um ano, mas por toda a eternidade. E para isso, nós precisamos caminhar com Ele. Nós precisamos ouvir dele. Então, que todos nós tenhamos um próspero ano novo, cheio de paz e esperança. Mesmo nas cinzas, que o Senhor possa te levantar hoje, te renovar, te trazer paz, te trazer alegria, te trazer esperança, te conduzir à presença dEle. Porque na presença dEle, até a tristeza salta de alegria. Amém? Que possamos fechar o nosso ano na presença dEle. Nos encher da presença dEle. Faça algo para o Senhor esse final de ano. Entrega para Ele o seu último dia do ano. Faça um jejum para Ele de gratidão. Se você não pode fazer um jejum, mas tire algo naquele dia que você fala: Senhor, isso aqui hoje eu estou entregando para o Senhor como gratidão pelo ano de 2025. E também para que eu possa receber 2026 na tua presença. Amém? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Em nome de Jesus. Meu pastor. Vamos ficar de pé? É uma palavra para que possamos refletir e analisar. Falta poucos dias para o término do ano. O que nós plantamos? O que nós deixamos de plantar? O que nós colhemos? O que nós deixamos de colher? E toda a retrospectiva da nossa vida, ela é muito importante. Porque ou você entra naquele casulo e vai viver aqueles momentos, ou você decide se preparar para o novo de Deus e bater asas e voar. Você quer ficar vivenciando esse paralelo do que você teve, do passado, ou você quer viver algo novo no Senhor? Tudo é uma decisão nossa. E essa decisão, ela é muito importante para que a gente possa refletir e analisar. Como muito bem colocado por ela, teve um ano dela de 2021, um ano difícil. Tem anos que são difíceis e parece que não acaba, né? Tem tempo na nossa vida que parece que não acaba. E a gente olha e diz, parece que é o fim. Mas você já parou para pensar também que Deus tem te dado força? Deus tem te mantido de pé. E Deus tem te sustentado. Como também você também tem avançado. Agora, gente, todo dia é um recomeço na nossa vida. Diga comigo, todo dia é um recomeço. Ó, vai acabar as horas, daqui a pouco começa um novo momento. Vai acabar o dia, vai começar de novo. A semana está começando hoje para mim e para você. Tem nova esperança de Deus para a nossa vida. Agora, tudo depende daquilo que eu vou fazer com os meus problemas. O que eles fizeram? A família fez. Encarou o problema e não ficou lá olhando para o problema. Disseram, eu vou mudar. Não é o que fizeram comigo, é o que Deus tem para fazer comigo. É diferente. O que estão tentando fazer com você, o que estão tentando pensar sobre você, gente, não vai atrapalhar o que Deus já pensou ao teu respeito. Por isso que Deus tem ao teu respeito é muito maior. E quando eu determino isso em Deus, eu preciso sair desse lugar de escravidão, desse lugar de humilhação, desse lugar de vergonha e declarar, Senhor, a minha vida é tua.
E eu vou mudar. 2026 vai ser uma virada de Deus na minha vida, vai ser uma virada de Deus no meu casamento, vai ser uma virada de Deus na minha vida espiritual, vai ser uma virada de Deus na minha vida financeira, vai ser uma virada de Deus na minha vida da saúde. Eu vou mudar as coisas, e só depende de quem quer. Quantas pessoas através do sofrimento mudaram e viraram pessoas que reconquistaram a vida? Talvez você está olhando e está pensando assim: aconteceu isso, eu estou paralisado. Eu queria lhe dizer, tem um Deus que está de olho em você, e Ele está dizendo, vai mudar a tua história, Ele vai mudar a minha e a sua vida. Por isso nosso posicionamento no Senhor é de milagre. Eu preciso entender aonde foi que eu tropecei, eu preciso ver aonde foi que eu errei, eu preciso ver aonde foi que eu parei, eu preciso ver aonde eu deixei de orar, de buscar mais, e dizer: Senhor, eu preciso ativar na minha vida o que o Senhor tem para mim. E eu quero chamar você aqui à frente que está precisando desta palavra. Essa palavra falou ao teu coração. A equipe de louvor vai estar ministrando essa canção, e eu quero orar por você. Por quê? Porque essa palavra de hoje, irmão, talvez você pensou assim: pastor, esse ano de 2025 parece que eu recuei. Deus está fazendo você recuar, porque Ele vai te empurrar mais forte para 2026. Deus vai fazer você voar mais forte em 2026. Eu não sei o que está paralisado ou o que paralisou na tua vida, mas é um ano também de determinação, onde você também está colocando diante de Deus as suas causas. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Você que talvez olhou e pensou assim: não, seu pastor, o senhor não está entendendo, está difícil até para mim me levantar. Estava difícil. O Senhor está te dando força hoje, porque Deus não recompensa quem procura atalhos. Deus vai recompensar quem anda no caminho dele. É no caminho dele que vai ter o milagre, é no caminho dele que vai ter resposta, é no caminho dele que vai ter direção para a tua vida, é no caminho dele que ele vai colocar você para o nome dele ser glorificado. Por isso esses versículos foram citados, para que eu e você entendam o que Deus tem para fazer na nossa vida. Coloque a mão no seu coração, vamos adorar a Deus. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Coloque a mão no seu coração. Em oração agora você vai declarar que você vai se levantar na força do Senhor, que na força do Senhor esse ano está se findando, mas algo de Deus também vai acontecer sobre a tua vida, que você vai se posicionar. É ano de posicionamento, é ano de alinhamento, é ano de enxergar o que Deus tem para fazer sobre a tua vida. É ano que você vai declarar: Senhor, eu não aceito essas coisas virem tentar me paralisar, tentar tirar o meu foco, tentar tirar o meu alvo, tentar tirar a minha visão. Não, Senhor, eu me posiciono diante de ti agora e declaro, Senhor, que eu me posiciono para que o Senhor me direcione. Tira os meus pés das amarras, tira os meus pés
daquilo que me prende, tira os meus pés daquilo que me impede com que eu possa caminhar, tire a minha visão daquilo que não faz com que eu enxergue o sobrenatural do Senhor. Senhor, eu me posiciono agora e peço que todas as amarras caiam por terra agora na autoridade que é no nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que é na força do Senhor que eu me levanto. Esse é o último culto do ano, aonde eu estou aqui, Senhor, ouvindo esta palavra, e o meu posicionamento fará toda a diferença. Eu não vou carregar aquilo que não me pertence, eu não vou carregar aquilo que falaram ao meu respeito, eu não vou ser um rótulo daquilo que estão tentando colocar sobre mim. Eu me posiciono agora, Senhor, na força do Senhor, e declaro espírito de vida, espírito de ânimo, espírito de esperança. Eu declaro, Senhor, eu vou romper. É ano de vencer, é ano de avançar, é ano de crer, é ano de, sim, meu Deus, me colocar diante do Senhor e acreditar que quem está seguro nas minhas mãos é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e é esse Deus Todo-Poderoso que está trabalhando na minha vida. Quem me viu prostrado vai ter que me ver correndo, quem me viu caído vai ter que me ver de pé, quem me viu, meu Deus, muitas vezes, Senhor, numa situação difícil, vai ter que enxergar que Deus me colocou e me pegou pela mão direita. E é nessa força que eu estou aqui esta noite, Senhor, declarando que toda situação adversa, tudo que estava contrário à minha vida, os meus projetos, os meus sonhos, eu declaro tudo aquilo que estava contra, caia por terra hoje, na autoridade que é no nome de Jesus. Na autoridade que é no nome de Jesus, eu me coloco agora diante de Ti e declaro, Pai, que o Senhor vai me dar as estratégias certas, o Senhor vai me dar a visão certa, o Senhor vai me dar a direção certa. Nada vai poder impedir o que o Senhor tem para fazer na minha vida. Eu declaro, Pai, o Senhor é quem me guia, o Senhor é minha direção. Pai, hoje tudo que me prende, eu declaro, caia por terra hoje, na autoridade que há no nome de Jesus. Eu declaro, caia por terra hoje, todo embaraço, toda situação de desânimo, toda situação contrária, eu declaro, caia por terra agora, na autoridade que há no nome de Jesus. Comece a dar uma ordem, meu irmão, na autoridade que há no nome de Jesus. Tudo aquilo que está prendendo a tua vida espiritual, tudo aquilo que está prendendo a tua vida mental, tudo aquilo que está prendendo a tua vida, irmão, sentimental, tudo aquilo que está prendendo a tua vida, irmão, financeira, declare agora, comece a dizer, Senhor, eu me posiciono diante de Ti, eu me coloco diante de Ti. Hoje foi falado aqui sobre oração, e eu quero me colocar como homem, uma mulher de oração, um homem de oração, alguém que se posicione e declare, Pai, que nós vamos vencer na força do Senhor. É na força do Senhor que eu me levanto aqui esta noite. Eu declaro, não vou me prostrar, eu não vou me entregar, eu não vou deixar com que nada impeça o que o Senhor tem para fazer na minha vida, porque operando o Senhor, ninguém vai impedir. Operando o Senhor na minha vida, ninguém vai impedir o que o Senhor tem para fazer na minha história, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero te intimar, irmão, onde você está, a você dar 7 glória a Deus, e quanto mais você vai dando, mais você vai aumentando. Vamos lá, vamos começar, calma, que bom, vamos lá, 1, 2, 3 e... glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Todas as cadeias já caíram por terra. Eu declaro, na tua mente, no teu corpo, na tua vida, já caiu por terra. Você é liberto em nome de Jesus. Eu declaro liberdade em Cristo para a tua vida, para você enxergar o que Deus tem para fazer sobre a tua história, e o nome dele ser glorificado. Você pode aplaudir mais forte ao Senhor? É forte, mistura as suas palmas com glória a Deus, com aleluia. Mistura, diga aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom,
Glória a Deus.